Você sabe quais são os livros históricos do Antigo Testamento? E mais ainda, você sabe sobre o que eles falam? Os livros históricos do Antigo Testamento, eles formam uma parte essencial da Bíblia. E eles oferecem um panorama muito rico em história, em cultura e em crença do povo de Israel. Esses livros, eles são fundamentais para que você possa entender a evolução do contexto da nossa fé cristã. E esse conjunto de livros, que no total são 12 livros, eles começam no livro de Josué e vai até o livro de Esther. Esses são os livros históricos. Mas sobre o que eles falam? Nós vamos explorar agora um pouquinho sobre cada um desses livros e qual que é a sua narrativa. Como eu disse, o primeiro livro desse conjunto de livros é o livro de Josué. E esse livro, ele continua a história que vem ali se desenrolando desde o livro de Êxodo, que passou por Levítico, pelo livro de Números, por Deuteronômio, e ele vem falando sobre a conquista da terra prometida, da terra de Canaã, sobre a liderança de Josué. E esse livro nos mostra como foi a divisão das terras entre as tribos de Israel e enfatiza a fidelidade de Deus como a chave para todas essas conquistas que o povo de Deus tinha alcançado. Depois do livro de Josué vem o livro de Juízes, e ele cobre um período instável após a conquista de Canaã. Depois que eles conquistaram ali a terra de Canaã, algumas coisas aconteceram e esse livro vai relatar como os líderes, considerados como juízes, surgiram para salvar Israel dos seus opressores. Então esse livro vai destacar personagens como Débora, como Gideão, como Sansão, e ele também vai nos mostrar um ciclo que aconteceu na vida do povo de Deus, que foi o ciclo da apostasia, do sofrimento, do arrependimento, da libertação do povo de Deus. E logo depois disso nós temos o livro de Ruth, que é um livro muito pequeno que traz a história de Ruth, que era uma mulher moabita, que depois que ela ficou viúva, ela acompanha sua sogra Noemi de volta para Israel. E a lealdade de Ruth, a bondade de Ruth faz com que ela se case com Boaz, que era parente de Noemi, e ela assim se torna a bisavó do rei Davi. E então nós vamos aos livros de Samuel, e esses livros eles narram a transição de Israel entre o sistema tribal para um sistema de monarquia. O que é um sistema tribal, Renato? O sistema tribal é que cada uma daquelas 12 tribos de Israel, elas tinham um líder, e esse líder era quem respondia por aquele povo. Então eles passam desse sistema tribal para um sistema de monarquia, onde eles elegem um novo rei, que é quem domina, quem comanda todo o povo de Israel. E esses dois livros vão contar pra gente a história de Samuel, que foi o último juiz. Vai falar também sobre a ascensão e a queda do rei Saul e o reinado de Davi, que foi fundamental para a formação do caráter, da identidade da nação de Israel. E nós chegamos assim então aos livros de Reis, que vai continuar contando a história da monarquia, vai descrever um pouquinho sobre o reinado de Salomão e também sobre a divisão dos reinos entre o reino de Israel e o reino de Judá, assim como os eventos como a construção do templo em Jerusalém. E nós chegamos assim então aos livros de Crônicas, e estes livros eles revisam a história de Davi e de Salomão e continua a história dos reis de Judá e a destruição de Jerusalém e o exílio babilônico. E depois do exílio babilônico nós temos os livros de Esdras e Neemias. E esses livros eles vão narrar o retorno do povo judeu à terra prometida, a reconstrução do templo, a reconstrução dos muros de Jerusalém. Esses livros também vão mostrar para a gente uma reforma religiosa, social, que se iniciou ali no período de Esdras e Neemias. E depois desses livros nós temos o livro de Esther, que é o livro que conta a história da rainha Esther, que era uma judia que se tornou a rainha da Pérsia, e ela salvou o povo de Deus, o seu povo da destruição. A narrativa destaca a providência divina e a importância da coragem e da fé. Então esses livros históricos do Antigo Testamento que nós estamos estudando, eles são fundamentais para que nós possamos entender o contexto como vivia o povo de Deus. Eles não apenas nos fornecem ideias e insights como era a história antiga, mas também oferece lições morais e espirituais para as nossas vidas no dia de hoje. Então esse estudo sobre os livros históricos, eles são essenciais para quem deseja entender profundamente as raízes da nossa fé e a história do povo de Israel. Então agora que nós já conhecemos um pouquinho mais sobre os livros históricos do Antigo Testamento, eu gostaria de pedir para que você curtisse esse vídeo, para que você deixasse o seu comentário e compartilhasse esse vídeo com alguém,
Assim, essa plataforma que nós estamos vai reconhecer que esse vídeo é relevante e vai levar essa palavra para outras pessoas. Então, muito obrigado, desde já eu agradeço por você fazer isso, por você compartilhar, por você curtir e deixar o seu comentário.